Estimados irmãos e irmãs, continuando nossa reflexão acerca desse tema bonito, eu amo a minha igreja, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Eucaristia. O sacramento da Eucaristia, ele é o centro e o coração de toda a liturgia da Igreja de Jesus Cristo, pois é nela que se cumpre, dia após dia, em toda a terra, a missão confiada aos apóstolos por Jesus, na vigília da sua paixão. Ele disse-lhes: fazei isto em memória de mim. Por isso, a nossa celebração, ela está fundada sobre o memorial da última ceia de Jesus, tal como São Paulo relata no seu testemunho desta sagrada tradição. Porque recebi do Senhor o que vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que se dá por vós. Fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. A igreja, cada paróquia, celebra a Eucaristia como comunhão de ação de graças e de louvor, de partilha de comunhão e num compromisso a que o sacrifício de Jesus obriga. A celebração torna-o presente. Participar na Eucaristia é assumir a sua condição cristã. A Santa Missa, ela é composta de 4 partes. Primeiro, início da celebração com a saudação mútua, a preparação penitencial, a litânia do Kyrie, o Glória e a oração de abertura. Segundo ponto, durante a liturgia da palavra são lidos 3 extratos da Bíblia. O primeiro, do Antigo Testamento ou dos Atos dos Apóstolos, o segundo, de uma das epístolas, cartas apostólicas, e o terceiro, dos Evangelhos. O sacerdote explica a palavra de Deus a fim de que cada um compreenda o que é ser cristão. Aos domingos e celebrações solenes, reza-se o creio e a profissão de fé. Na oração universal, a Assembleia apresenta a Deus as necessidades da Igreja e do mundo. Na liturgia, terceiro ponto, na liturgia eucarística, a Assembleia celebra a ceia do Senhor. Ela reúne-se à volta do altar. O padre diz então a oração eucarística. Esta começa pelo prefácio, grande oração de ação de graças, e acaba pelo Amém dos fiéis. Em nome de Jesus Cristo e investido de plenos poderes no seu ministério, o padre diz e faz o que Jesus disse e fez. Assim consagra os dons que levamos ao altar, pão e vinho, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o mistério da nossa fé. O sacerdote toma o pão e diz: tomai e comei todos, isto é meu corpo, entregue por vós. O sacerdote toma o cálice e diz: tomai e bebei todos, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos os homens, em remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Os fiéis rezam a oração do Senhor, Pai Nosso, e recebem o pão consagrado, o corpo de Cristo. A comunhão, ela aumenta a nossa união ao Senhor exaltado. Nós já participamos do seu sacrifício. Na cruz, Jesus realizou para nós a reconciliação e o perdão dos pecados. Ele mesmo se oferece, fundando assim no seu sangue a nova aliança. Quem vive nesta aliança é chamado a fazê-lo por Deus e pelo próximo, como o Senhor fez. E o quarto ponto, a celebração eucarística, termina com a bênção e o envio da Assembleia. O que significa Eucaristia? Eucaristia significa ação de graças.
É assim que o conjunto da celebração é designado, mas também, por oposição à liturgia da palavra, a segunda parte da missa, com a oração eucarística, o pão consagrado que recebemos na missa, também chamamos de Eucaristia e que adoramos em todo o tempo. Quando queremos dizer que o sacrifício de Jesus se torna presente na celebração eucarística, falamos do Santo Sacrifício. O nome de Santa Missa está ligado ao fim da celebração, o envio, missio, dos fiéis, a fim de que todos testemunhem Jesus Cristo na vida cotidiana, onde quer que vivam. A missa, ela não tem fim. A celebração sim, mas a missa não. Porque quando a missa termina, começa a nossa missão. Quando a gente recebe, quando a gente se alimenta da palavra e do corpo e sangue de Jesus, agora nós vamos para a missão fazer com que Jesus possa chegar também a todos aqueles ao qual nós nos encontrarmos. A liturgia da palavra é o nome da primeira parte da celebração eucarística, mas também de outros serviços divinos, ao longo dos quais é lido e comentado um texto das Sagradas Escrituras. A consagração são as palavras de Jesus, isto é, o meu corpo, isto é, o meu sangue. Não são simples metáforas ou comparações. Acreditamos que ao longo da celebração eucarística, o pão e o vinho, as nossas ofertas, são transformadas em corpo e sangue de Nosso Senhor, sem contudo perder o seu aspecto visível. Acreditamos que no sacramento da Eucaristia estão verdadeiramente contidos, real e substancialmente, o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. É a este mistério da fé que nós fazemos referência quando falamos de consagração. O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar pelo decorrer dos séculos, até ele voltar, o sacrifício da cruz, e para confiar assim à Igreja, a sua esposa amada, e ao memorial da sua morte, a ressurreição. Meus irmãos, minhas irmãs, a Eucaristia é o que de mais sagrado nós temos na Igreja, porque ela é o próprio Jesus, como eu disse para vocês, momentos idos em corpo e alma, sangue e divindade. Então nós temos que valorizar essa Eucaristia. Permitam-me dizer para vocês com muita caridade, as pessoas nesse tempo de pandemia, muitas telefonavam para mim e diziam assim: mas eu estou com tanta saudade da Eucaristia. Reparem vocês que nós não estamos falando, me perdoem, é com muita caridade, nós não estamos falando de um pão que mofou. Nós não estamos falando de um pacote de bolacha que venceu, que chegou o prazo de validade. Nós não estamos falando de um alimento qualquer. Nós estamos falando de Jesus. E quando a pessoa me fala que está com muita saudade da Eucaristia, eu me questiono. A Eucaristia não tem data de validade. A Eucaristia não vence. Claro, seria ótimo e ideal que a pessoa pudesse comungar, se possível, diariamente, principalmente pelos domingos, na festa da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Mas se isso não é possível, aquela Eucaristia que você recebeu, ela serve para a sua vida inteira. Se Deus o livre, você não puder mais receber a Santa Comunhão, você já está em comunhão com Jesus, porque você recebeu pelo menos uma vez. E é Jesus. Jesus, ele é eterno, ou seja, ele vive para sempre. E se você o recebeu, ele vive para sempre em seu coração. Então, não precisa, claro, repito, o ideal seria se a pessoa pudesse recebê-lo sempre. Mas devido à pandemia que exige de nós um isolamento, as pessoas, eu senti tanta saudade da Eucaristia, eu quero receber a Eucaristia. Mas o que você quer receber? Porque Jesus, ele vive no seu coração. Ele está com você dia e noite. Desde quando você o recebeu pela primeira vez,
com seus 10 anos de idade, Ele está com você até hoje, com seus 150 anos de idade. Jesus, Ele vive com você. A Eucaristia, ela não tem validade, ou seja, prazo de validade, ela não vai vencer. Se você ficar 1 ou 2 dias sem receber, você já perdeu a comunhão com Cristo de forma nenhuma. Claro, se você quiser perder essa comunhão com Cristo, é você que escolhe, pelos seus atos e ações, ao qual nós denominamos pecado, que lhe torna uma pessoa fora da graça, uma pessoa desgraçada do amor de Deus. Mas não é por parte de Deus, é por parte de você. Então, receber a Eucaristia tem que ser repleto de sentido, de significado na vida do nosso povo. Nós não estamos falando, repito, de um alimento qualquer que perde sua validade, como Jesus disse. Você come e depois vai para a fossa. Não, eu sou o pão da vida, disse Jesus. Então, por amor a Deus, vamos olhar para a Eucaristia com mais fé, com mais consciência daquilo que a gente está recebendo, e não apenas como um alimento qualquer. Jesus disse, os seus pais comeram maná e sentiram fome de novo. Eu sou o pão do céu. Aquele que me come permanece em mim e eu nele, e esse terá a vida eterna. Então, não olhem para a Eucaristia como um alimento qualquer, e vocês vão ter certeza de que Deus vive em vocês como vocês vivem em Deus. Infelizmente, esse é um tema muito complexo, né? E o tempo é nosso maior algoz. Mas não vai faltar oportunidade para a gente estar continuando nossa reflexão. Então, por hora, examine sua consciência, seus gestos, seus atos, para saber se você quer mesmo receber a Eucaristia ou se você ainda está em comunhão com aquele que é o Senhor de nossas vidas. Bom dia.